Olá, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar a nossa aula e vamos falar agora dos casos 2 e 3 do método das frações parciais. Bom, o caso 3 é aquele caso em que o denominador Q de x, ele contém fatores quadráticos irredutíveis, mas nenhum deles se repete. Então, suponha aí, por exemplo, que o seu Q de x tem um fator quadrático aqui dessa forma, com delta negativo. Então, além das frações parciais que poderiam ter aí dos casos anteriores, esse termo quadrático vai equivaler a uma fração parcial dessa forma. Observem que embaixo eu tenho o termo quadrático irredutível e em cima eu tenho um termo linear a ser determinado, tá? Diferente dos casos 1 e 2, em que embaixo sempre era termo linear, mesmo que com potência, mas sempre termo linear, em cima era constante. Agora que eu tenho termo quadrático, em cima eu vou ter que determinar um termo linear, tá? Aí já veio a resposta. Ignora essa parte aqui de baixo, tá? Aqui só um exemplo para ilustrar para vocês. Suponha que a minha função racional seja dessa forma, aqui o polinômio já está fatorado, né? Então, esse termo aqui é um termo linear. A fração parcial dele vai ser dessa forma, com a constante a determinar. Aqui eu tenho dois termos quadráticos irredutíveis, mas eles são distintos, né? Então, esse termo quadrático recebe uma fração parcial, esse daqui recebe outra fração parcial. Em cima dessas frações parciais, você tem que determinar dois termos lineares, tá bom? Aí a resposta já está aí, mas não tem problema, né? A gente vai tentar encontrar. Então, pede aí no exemplo 4 para a gente calcular essa integral e vamos tentar fazer aqui então. Vamos lá? Então, exemplo 4. Eu quero calcular a integral de 2x ao quadrado menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x. 2x. Observem que é uma função racional própria. Então, etapa 1 está ok. Etapa 2, fatorar o polinômio do denominador. Claramente que x você vai pôr em evidência aí. É um termo, né? Linear. E aí, eu cheguei aqui num termo quadrático irredutível. Então, a minha função ela vai receber para o termo linear essa daqui. E para o termo x ao quadrado mais 4, aqui eu vou determinar uma constante e aqui um termo linear. Vou dar um pausa aqui rapidinho, vou conectar meu computador na fonte. Só um minutinho, por favor, tá? Continuando, então, eu vou ter que determinar aqui, então, essas constantes A, B e C. E o método é sempre o mesmo. Deixa eu subir aqui rapidinho. A gente vai aplicar aquela mesma técnica, né? A gente tira aqui o mínimo múltiplo comum. Faz esse dividido por x vezes A. Mais esse dividido por esse vezes bx mais c. Bx que multiplica bx mais c. Bom, aqui os numeradores já são iguais. Os numeradores são iguais, então eu vou igualar, os denominadores são iguais e eu vou igualar os numeradores. Então, eu tenho que 2x ao quadrado menos x mais 4 tem que ser igual a... Vou acertar minha luz aqui.
Coeficientes de x ao quadrado vão ser a mais b. Coeficientes de x, apenas o c, né? E o termo independente, 4a. Fazendo a igualdade de polinômios, a gente tem o sistema a mais b igual a 2, c igual a menos 1 e 4a igual a 4. Esse daí é bem facinho de resolver, né? A igual a 1, o b não sei cadê esse. Isso mesmo, b igual a 1 e c igual a menos 1. Então, substituindo aqui esses valores, eu vou poder calcular a minha integral. Então, a minha integral aqui, ó, dessa função, vai ser a integral dessa daqui, né? Então, já vou colocar aqui o resultado. Então, a integral, substituindo a, b e c, então, 1 sobre x, mais x menos 1 sobre x ao quadrado mais 4 dx. Então, agora eu tenho que resolver essa integral. O primeiro caso, a gente já sabe, né? Sempre que tiver fator linear embaixo e constante em cima, vai dar ln, né, pessoal? Resta saber agora esse outro aqui, que agora é uma novidade. Então, aqui a gente já vai resolver da ln do módulo de x, mais essa integral que eu posso dividir em duas. Então, fica a integral de x sobre x ao quadrado mais 4, menos 1 sobre x ao quadrado mais 4 dx. ln do módulo de x. Para resolver essa daqui, você vai fazer uma substituição simples, tá? Vou colocar aqui indicado, vocês fazem em casa com calma. Chama isso aqui de u. Então, o du vai ser 2x dx. E aqui já tem um x, o dx ali, né? Então, vai ficar meio e ln do módulo de x ao quadrado mais 4. Nem precisaria do módulo, porque isso daqui é sempre positivo, ok? E essa daqui, gente, é arco tangente. Vocês têm que lembrar a fórmula da integral do arco tangente, né? Então, dá meio arco tangente de x sobre 2, mais constante de integração. Nossa colinha aí, então, tá certo, né? Nossa resposta. Vou colocar aqui para vocês no vídeo a fórmula da integral, né, que dá arco tangente, porque vai ser muito útil para a gente aqui agora, toda vez que tiver termo quadrático irredutível, a gente vai acabar caindo na integral da arco tangente. Então, a integral de 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado dx é igual a 1 sobre a arco tangente de x sobre a mais c. Tá? Vocês devem ter visto isso nas aulas passadas. Aqui, então, o meu a vale 2, por isso que ficou desse jeito, tá bom? Então, essa fórmula aí vocês têm que saber aplicar ela de cabeça. Vamos aí resolver um próximo exemplo, porque aqui vai ter uma dificuldade extra a mais, mas a gente vai tirar ela de letra, tá bom? Observem aí que nesse exemplo eu tenho uma função racional imprópria. Então, a primeira etapa é fazer a divisão de polinômios. Eu vou colocar o resultado aqui para vocês, por questão mesmo da gente não perder muito tempo com essas coisas, tá? Então, se você dividir, vai dar 1, e o resto vai dar x menos 1. Aí, pessoal,
Aqui a gente quer calcular essa integral, né? Então, vai calcular essa integral aqui. X. E para resolver essa daqui, ela é uma função própria, mas embaixo aqui eu não consigo fatorar mais. Então, aqui já tenho um fator quadrático irredutível. Então, teoricamente, eu tenho que ser capaz de resolver ela direto. Na de cima foi fácil, porque o meu termo quadrático irredutível era dessa forma aqui. Aí cai uma coisa de arco tangente, ou então do LN, que foi aquele caso da substituição que eu fiz. Mas aqui o meu termo quadrático não está da forma desejada. O que eu posso fazer? Eu posso completar o quadrado para transformar esse termo quadrático num termo quadrático bacana que eu consigo trabalhar. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Esse exemplo está aqui justamente para você aprender a fazer isso. Então, 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, você pode completar o quadrado aí. Eu vou pôr direto, porque eu quero que vocês aprendam a se virar, a pesquisar como que faz isso. De toda forma, eu vou estar disponível, eu e os outros professores de cálculo 2, para tirar dúvidas de vocês. Então, essa dúvida, bem como outras, podem ser tiradas nas aulas de dúvidas, tá? De toda forma, eu sugiro que vocês tentem sanar isso agora por conta própria. Então, vocês vão completar o quadrado e vai achar isso daqui. Então, aquela minha, eu vou colocar ela aqui separado, depois eu volto lá. Aquela minha função racional, você vai poder escrever ela de outra forma, né? Aqui eu já vou colocar termo completado quadrado. E aí, a ideia é o quê? Chamar isso aqui de U, certo? Então, se você chama de U 2x menos 1, o que é o du? 2dx. E aqui eu vou precisar saber quem que é x, né? Então, se U é 2x menos 1, observem que 2x é igual a U mais 1. Portanto, x vale U mais 1 sobre 2. Então, vamos substituir esse tanto de coisa aqui. No lugar do x, eu coloco U mais 1 sobre 2, menos 1 sobre U ao quadrado mais 2. Olha que beleza! Aqui o meu termo quadrático já está da forma que eu gostaria. Então, só melhorar aqui em cima e pronto, né? Aqui, se você coloca um meio para fora, vai ficar U mais 1 menos meio, né? Vai ficar U mais 1 menos 2. Então, U menos 1 sobre U ao quadrado mais 2. Beleza. Lembrando aqui que o du é 2dx, então o meu dx é meio de du. Vou colocar isso tudo aqui. Eu vou escrever essa integral aqui separadamente, para não embolar muito, viu? Então, vou resolver essa integral aqui primeiro, depois eu volto no meu resultado original. Então, eu quero calcular essa integral. O dx é meio du. E em cima, olha, esse meio aqui, vou colocar ele para fora ali já, né? Certo? Agora sim eu consigo resolver, né? Então, vamos passar esse meio aqui para fora, vai ficar 1/4. E aqui eu posso separar em duas integrais. U sobre U ao quadrado mais 2, menos 1 sobre U ao quadrado mais 2, du. A primeira, a gente já fez uma lá em cima parecida, né? Vai dar ln, basta você fazer uma substituição simples. Então, 1/4. Então, aqui você vai chamar isso daqui de V, por exemplo. Desce 1/2 ln de mais 2. Menos aqui aquela do arco tangente. Sobre raiz de 2, arco tangente
de u sobre raiz de 2. Agora, eu tenho que voltar para a variável x, né? Para voltar para a variável x, eu vou lembrar aqui dessa conta, ó, né? O que é o u ao quadrado mais 2? Lembra que ó, o u ao quadrado mais 2 é todo esse polinômio aqui, ó. Ele que é o u ao quadrado mais 2. Então, vai ficar 1/8 da ln de 4x ao quadrado menos 4x mais 3 menos 1 sobre raiz de 2, arco tangente do u, o u é 2x menos 1, né? 2x menos 1 sobre raiz de 2. Lembrando que isso daqui é a integral aqui da minha função racional. Aqui falta só adicionar a integral de u, né? De 1, perdão, que é x. Nós vamos fazer isso aqui logo, né? Eu tenho que copiar tudo de novo. Então, a minha integral de x... Então, vamos pôr isso aqui, é a resposta final. Opa, não vou conseguir, né? Ah, tá. Perdão. A resposta final vai ser x mais... né, constante de integração. Vou ter que copiar tudo de novo. Ganhamos tempo, né? Vamos conferir aqui se deu certo. Aqui, ó. Aqui eu comi uma mosquinha, mas a gente... Fácil, né? Esse 1/4 aqui eu esqueci de colocar aqui, ó. Fácil de corrigir. Beleza, pessoal? Aqui é só mesmo uma fórmula e uma dica para vocês. Toda vez que tiver termo quadrático, você vai ter que resolver, na melhor das hipóteses, uma integral desse jeito. Se não for desse jeito, você vai completar o quadrado e vai cair numa desse jeito, tá? Então, caiu na integral desse jeito, você separa em duas, essa daqui vai dar ln, essa daqui vai dar arco tangente. É sempre assim. E o caso 4, finalmente, é o caso em que o q de x, o polinômio do denominador, ele contém fatores quadráticos irredutíveis repetidos. Então, aí suponha que um fator quadrático irredutível apareceu aí R vezes na fatoração do q de x. Então, ao invés de uma fração parcial correspondente, ele vai ter R frações parciais correspondentes. Quais são elas? Uma com termo quadrático, outra com termo quadrático de grau 2, outra com ele de grau 3, até a última, que é o termo quadrático com potência R. Em cima de cada fração parcial, são termos lineares que nós vamos determinar. Então, é bem análogo ao caso 2, né? Então, se o termo quadrático repetiu R vezes, você vai ter R potências, começando com ele da potência 1, aumentando até a potência R, e em cima somente termos lineares. Beleza? É bem parecido com o caso 2 aí. Vamos ver um exemplo ilustrativo. Aqui eu tenho uma função racional e aqui o meu polinômio já está fatorado. Observe que eu tenho aqui termos lineares, termo quadrático que apareceu uma vez e termo quadrático aqui que foi repetido aí 3 vezes, né, com potência 3. Então, o x ganha uma fração parcial, x menos 1 outra. Como eles são lineares, em cima são constantes a determinar. Aqui é termo quadrático, então ganhou uma fração parcial e em cima um termo linear a se determinar. Aqui de novo o termo quadrático, mas ele aparece com potência 3, então ele vai ganhar 3 frações parciais. Uma com ele mesmo, outra com ele de grau 2, outra com ele de grau 3. Em cima dela, sempre termos lineares a se determinar, tá? Não se preocupe que nós não vamos fazer esse exemplo, vamos fazer aqui um exemplo mais simples, que é o nosso exemplo 6. Então, o exemplo 6 aí, o bom é que nosso
polinômio já está fatorado, né? Facilita bem. Copiar aqui. Observe, então, que o termo quadrático x ao quadrado mais 1, ele é repetido, né? Ele aparece aí com ordem 2. Então, o x ganha 1 e o termo quadrático vai ganhar 2 frações parciais. Uma para ele e uma para ele ao quadrado. Como aqui é linear, em cima é constante. Como esses dois são termos quadráticos, mesmo que com potência, em cima termos lineares. Então, bx mais c, dx mais e. Aqui, pessoal, eu vou já colocar o resultado, tá? Porque, pela questão do tempo mesmo, para a aula não ficar muito extensa, eu sugiro vocês derem um pause e fazerem as contas e confiram, por favor. Então, a gente tem aí que o A é 1, o B menos 1, o C vale menos 1, o D 1 e o E 0. Então, para calcular esse integral, né? Então, a minha integral aqui, eu vou colocar aqui. Vai ser igual, ó, o A é 1. Então, o B menos x menos 1. O D é 1. X. Aqui já dá LN, a gente já pode resolver. O menos aqui pode sair, né? Então, vai ficar integral de x sobre x ao quadrado mais 1, mais 1 sobre x ao quadrado mais 1, mais essa daqui, vamos colocar ela aqui assim, que a gente vai pensar nela agora. Pessoal, eu vi que tem um erro aqui, vou corrigir aqui com vocês. Aqui, olha, eu vou apagar, porque o meu E vale 1 e o D que vale 1, né? Eu troquei ali. Então, aqui vai ficar x. Eu vi que deu errado e aí não tem problema não, a gente corrige agora. Então, aqui eu tenho ln do módulo de x. Aqui é aquela mesma, você vai fazer substituição simples. Aqui eu nem preciso pôr módulo, né? Porque é positivo. Essa é a arco tangente. E aqui você vai fazer substituição simples também, tá? Então, ao chamar isso daqui de u, né? O dx é du sobre 2. É x, perdão. X dx é du sobre 2. Então, vai dar meio. Integral de u a menos 2 é menos u a menos 1. Então, 1 sobre x ao quadrado mais 1, mas aqui é menos, né? Mais constante integração. Essa daqui eu fiz de cabeça, mas você pode fazer em casa devagar. É substituição, regra da substituição, tá? Você vai ter que achar esse resultado. Conferir aqui se a resposta está certa. Beleza, né? Tranquilo. Aqui, então, para finalizar a nossa aula, eu vou falar brevemente dessas substituições racionalizantes. O que é isso? Quando aparece uma integral aí com raízes, e raízes normalmente são coisas bem indesejadas aí dentro de uma integral, a gente tenta correr e tirar essas raízes de alguma forma. E uma das formas de se fazer isso é fazer algumas substituições para transformar
essa função numa função racional. Por isso que chama substituição racionalizante. Você vai tentar transformar isso numa função racional. Vou explicar aqui pelo exemplo e vocês vão treinar aí nos exercícios do livro, ok? Então, nesse caso, a gente chama o U da raiz de x mais 4. Aí, você eleva ao quadrado dos dois lados. Tem aqui. A gente já pode derivar. Então, 2u du é igual a dx. Então, a minha integral vai ficar assim. A raiz de x mais 4 que eu chamei de u. Para eu saber quem que é o x, eu isolo o x aqui, olha. Vai ser u ao quadrado menos 4, né? U ao quadrado menos 4. E o dx é 2u du. Então, vezes 2u du. Então, põe a constante para fora. U ao quadrado sobre u ao quadrado menos 4 du. Observem que eu saí dessa integral, que tem uma raiz, e caí na integral de uma função racional. Essa daqui eu vou deixar para vocês continuarem, tá? Observem que ela é imprópria, você vai ter que fazer a divisão de polinômios primeiro, e aí você vai cair no caso 1, tá? Continue, então, por favor, essa integral. É isso, até a próxima aula. Tchau, tchau.